Em algum momento da vida, você começa a perceber algo curioso. Você não é apenas uma versão de si mesmo. Dentro de você existem várias forças diferentes. Às vezes você luta, às vezes se cala, às vezes controla tudo, às vezes se sacrifica por todos. Se você já percebeu essas mudanças dentro de si, permaneça até o fim, porque hoje vamos falar do momento em que todas essas partes começam a se encontrar. Durante muito tempo, acreditamos que precisamos escolher quem somos. Ou somos fortes, ou somos sensíveis, ou somos líderes, ou somos silenciosos, ou somos generosos, ou somos firmes. Mas a vida revela algo mais complexo. O ser humano é feito de camadas. Dentro de uma mesma pessoa, pode existir o sobrevivente que aprendeu a resistir, o silencioso que observou mais do que falou, o controlador que tentou manter ordem no caos e o sacrificado que carregou o peso de todos. Cada arquétipo surgiu por um motivo. Nenhum deles apareceu por acaso. Cada um foi uma resposta a alguma experiência da vida. O sobrevivente nasceu quando era preciso aguentar. O silencioso surgiu quando falar não era seguro. O controlador apareceu quando o caos ameaçava tudo. O sacrificado se formou quando amar parecia depender de esforço constante. Essas partes não são defeitos. São estratégias de adaptação. O problema começa quando uma delas assume o comando absoluto. Quando o sobrevivente governa tudo, a vida vira luta constante. Quando o silencioso domina, a pessoa começa a desaparecer dentro das relações. Quando o controlador assume o volante, a tensão nunca vai embora. Quando o sacrificado lidera o esgotamento, chega cedo ou tarde. Integração significa algo diferente. Significa reconhecer cada uma dessas partes sem permitir que nenhuma governe sozinha. O sobrevivente continua existindo, mas não precisa lutar o tempo todo. O silencioso continua observando, mas não precisa se apagar. O controlador continua organizando, mas não precisa segurar o mundo inteiro. O sacrificado continua ajudando, mas não precisa se anular. A maturidade interior começa exatamente aqui. Quando você percebe que não precisa destruir partes suas, precisa organizá-las. É como um conselho interno. Cada voz tem algo a dizer, mas nenhuma delas deve decidir sozinha. No invisível, isso cria algo muito poderoso. Equilíbrio. E equilíbrio não significa ausência de conflito. Significa consciência suficiente para escolher qual parte deve agir em cada momento. Às vezes, é preciso coragem. Às vezes é preciso silêncio. Às vezes é preciso firmeza. Às vezes é preciso compaixão. A alma madura não elimina seus arquétipos. Ela aprende a liderá-los. E quando isso acontece, uma nova sensação aparece. Não é perfeição. É inteireza. Se você começou a reconhecer diferentes partes dentro de si, escreva nos comentários. Estou me entendendo. Esse é o início da integração.